Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 8. E o tema desta lição é Salvação e Livre-Arbítrio. O texto áureo dessa lição está no Salmo 25, versículo 12, que diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A verdade prática: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Nós temos 3 objetivos específicos nessa lição, que é mostrar que a eleição bíblica é segundo a presciência divina, discutir a tese bíblica de Armínio a respeito do livre-arbítrio e conhecer a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Como de costume, eu estarei fazendo a leitura da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, num tema chamado a salvação, do capítulo 10. Existe um ponto aqui, o item 6, que fala que é possível a perda da salvação. Por que eu vou ler esse tema? Porque nós estamos falando de salvação e livre-arbítrio, ok? Diz assim: rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Aí em Hebreus 3,12 diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente, mediante o mau uso do livre-arbítrio. O crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Aí Ezequiel 18:24 diz assim: Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Finalmente, temos a advertência de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos, os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada. O que nós aprendemos com isso? O que nós tiramos de aprendizado disso? É muito importante para isso. Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. E esse direito, ele é irrevogável. Foi dado a todos os homens e nós temos que saber zelar por ele, ok? E para nós começarmos, eu gostaria de ler um texto que está em 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9, que diz assim, ó. Presta atenção, 2 Pedro 3,9, desculpa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. Essa é a vontade de Deus. E essa maneira de pensar a salvação, ela é professada por nós, os pentecostais, e teve sua origem lá com um homem chamado Jacó Armínio,
que viveu de 1560 até 1609. Também ela foi explicada por John Wesley, que viveu ali entre 1703 e 1791, John William Fletcher, 1729 até 1785. Logo, essa doutrina calvinista, ela é rejeitada por estes homens da fé, e tornando-se incompatível com a teologia pentecostal. Então nós temos que entender que já vem ao longo de muitos e muitos anos sendo discutido isso, ok? E que nós professamos, de acordo com a nossa declaração de fé, né? Que nós lemos agora, a declaração de fé, nós cremos que a salvação pode ser perdida mediante os nossos atos, as nossas atitudes, ok? Nós podemos assim até trazer como um resumo o calvinismo, podendo afirmar que segue essa linha de pensamento calvinista. Ela vem de Agostinho, e onde a liberdade de escolha dos homens, dos seres humanos, está limitada à vontade de Deus, afirmando que o homem é cativo ou a Deus ou ao diabo. Essa mesma linha de pensamento foi esboçada por Martinho Lutero no início da Reforma. Ou seja, eles têm aquilo que tudo acontece pela vontade de Deus, porém de uma forma obrigatória. O homem não tem a opção de escolha de acordo com eles, ok? E nós defendemos ao contrário. Logo em seguida, Martinho Lutero, que foi de 1486 a 1556, veio um outro homem da fé, que foi até sucessor de Lutero, chama Felipe Melanchthon, que vai de 1490 a 1560. Ele já não concordava com Lutero, nem com Agostinho nessa doutrina chamada de doutrina calvinista. Ele já acreditava no sinergismo. O que é o sinergismo? O sinergismo é a cooperação de Deus com o homem. É a cooperação divina e humana, aspectos presentes na salvação. Ou seja, Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, e a salvação ficou disponível a todos os homens. Mas é necessário que o homem a aceite. E além de aceitar essa salvação, que não vem por obras, mas vem pela fé, né, através da graça de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, ela tem que ser mantida. Porque no meio da caminhada o homem pode tropeçar, pode voltar para o pecado, né? Se a salvação é pela fé, Jesus alerta os discípulos e a igreja que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Haverá fé na terra quando eu voltar. Então, se a salvação é pela fé, essa fé tem que ser mantida. Essa fé tem que ser mantida. Com a fé vem a santidade. Então, é um processo que tem que ser mantido, que não pode ser perdido, ok? Não pode ser perdido. Nós temos que ter essa consciência. Assim, Deus elegeu e destinou todos para a salvação. E isso, como que eu vou dizer? Lá em João 3,15, nós temos isso, que diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele usa a palavra todo, ele não está falando que é só um pedaço, que é só os escolhidos, ele fala todo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor, terá a salvação. Então, a salvação, ela tem uma abrangência enorme. Porém, ele pode crer, a pessoa pode crer ou não crer. Se a pessoa crer, será salva. Se não crer, não será. Então, Deus está colocando à nossa disposição o direito de escolha, chamado livre-arbítrio, ok? E nós podemos observar algo interessante quando se fala em Israel, o povo de Deus. Vamos para Isaías 51. Vamos lá, Isaías 51, versículo 2, que diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz,
porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então Deus escolheu uma nação através de um homem, de Abraão. Agora vamos para Oséias 11. Abra sua Bíblia lá comigo em Oséias 11. Vamos ver o que mais fala aqui sobre Israel. Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então, Deus chamou da escravidão o povo de Israel por amor. E fez ali daquele povo que estava ali sofrendo no cativeiro, um povo escolhido seu. Ou seja, Deus elegeu a Israel. Ok? Porém, essa eleição de Israel ela foi feita de forma pontual. Ela não foi uma eleição genérica como nós temos, né, em Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus escolheu um povo, uma nação, para abençoar o resto do mundo. Lá em Gênesis 19 e depois lá no 33, 34, nós entendemos o que acontece. Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal. Se eles são sacerdotes, eles não vão ministrar simplesmente para si mesmo, era para ministrar para todas as nações, ok? Porém, eles pecam, fazem o bezerro de ouro, né? Eles decidem não querer subir ao monte. Moisés, vai lá, Deus fala com você e você traz a palavra de Deus para nós. Nós não queremos subir, porque subir o monte dá medo, porque lá Deus fala com trovões, relâmpagos, né? Fogo. Então assusta. Então vai só você, Moisés. Então quando Deus escolhe o povo, quando ele elege esse povo para ser uma nação sacerdotal, eles mesmos vão, pelo livre-arbítrio, vão falando, não Deus, a gente não quer não. Deixa só Moisés falar com você. Aí Deus, né, mediante toda essa situação que aconteceu, faz uma prova. Quando Moisés desce, vê o bezerro de ouro, destrói o bezerro, destrói as tábuas que Deus deu, né? Faz o povo beber daquela água. E aí Moisés falou, quem estiver do meu lado, venha para cá. Quem estiver do lado de Deus, venha para o meu lado. Somente a tribo de Levi foi para o lado de Moisés. E nesse momento a tribo de Levi passa a ser escolhida por Deus, porque tomou uma decisão de estar do lado de Deus, estar do lado da verdade e da santidade. Então a eleição que era para uma nação inteira, passou agora para uma tribo. E essa tribo, ao invés de ministrar para as nações, porque era a nação de Israel para ministrar para as nações, ela passou a ministrar para as demais, as outras 11 tribos que vieram, que estavam ali com eles. Então, nós vemos que eles tiveram o direito de escolha. A vontade de Deus era que todos fossem sacerdotes. Mas eles mesmos foram se excluindo. E essa história que nós vemos na história de Israel. A liberdade de escolha para obedecer que Deus deu para Israel e a desobediência e rebeldia do povo fizeram eles perderem algumas das bênçãos prometidas. Vamos para Jeremias 6,30. Vamos lá, abra sua Bíblia. Jeremias 6,30. Ele fala assim, ó: prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Ou seja, Deus os chamou, os escolheu para eles abençoarem todas as nações. Porém, ao longo do tempo, eles foram se corrompendo, se prostituindo com outros deuses, pecando de várias formas, até chegar ao ponto que Deus rejeitou a nação de Israel. Ou seja, se eles eram escolhidos, se eles foram eleitos, eles perderam essa bênção. E muitos daqueles que morreram, a grande maioria, perderam a sua salvação por causa dessa escolha de serem rebeldes às ordens de Deus. Ó, Jeremias 7,29 também diz assim, ó: corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. É terrível isso. E assim, serve-nos de exemplo para que não venhamos a repetir esses mesmos erros. Aí Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10.
Versículos 6 e 11. Ó, o 6 diz assim: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então Deus deixou registrado toda essa história de Israel, da eleição, a rejeição de Israel a essa eleição que foi oferecida, até chegar ao ponto de Deus os rejeitarem. Ok? Então nós precisamos entender muito bem isso. Tá? E essa questão da eleição é algo de maravilhoso. Ok? Então, a eleição divina é um ato pelo qual Deus chama os pecadores para salvação em Cristo e torna-os os santos. Vamos ver lá em Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Ele fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Ok? Então nós somos chamados para sermos santos. Tem algumas pessoas que dizem que não existe santo, mas na palavra de Deus, Deus fala que aqueles que entregam sua vida a Jesus Cristo e têm uma vida irrepreensível são chamados santos. E chega ao ponto do salmista dizer que Deus se agrada da morte dos seus santos. Toda vez que eu medito nesse texto, o que me vem à memória é Estevão, quando ele está ali sendo apedrejado por não negar a sua fé, por pregar a doutrina bíblica, por falar de Jesus Cristo. Estevão morreu. Aí a palavra de Deus diz que Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Porém, naquele momento que um santo está sendo morto, a palavra de Deus diz que Estevão viu Jesus em pé nos céus. Naquele momento Jesus se levantou, porque é agradável a morte dos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos nesse ponto que nós lemos aqui a presciência, que é a capacidade de Deus de saber todas as coisas. Ok? A presciência é a capacidade de Deus de saber todas as coisas antes delas acontecerem. E também de interferir na história humana. Ele é soberano, provedor, e também sabe quem irá responder positivamente ao convite para a salvação. Lá em Efésios 1:5, vamos ler? Em Efésios 1, versículo 5, ele diz assim, ó: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ok? Segundo o beneplácito da sua vontade. Assim Deus cortou Israel. Olha que interessante. Mateus 21. Mateus 21, 43. Vamos lá? Mateus 21, 43. Mateus 21, 43, que diz assim, ó: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele está falando para quem? Sobre o povo de Israel que o rejeitou. Vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Ele entregou o reino de Deus a Israel. Israel não deu fruto. Ele tirou o reino e entregou uma outra nação chamada Igreja Fiel de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos dar frutos, dar manutenção na nossa salvação e obedecer a todos os mandamentos de Deus. Okay? A eleição, ela é uma decisão de Deus desde a eternidade. Ele fala que a igreja foi eleita antes da fundação do mundo, ok? Mas ela é condicionada à vontade humana. Eu posso rejeitar a salvação. Eu posso rejeitar os propósitos de Deus para a minha vida.
Ou também eu posso crer em Jesus Cristo e não seguir os seus mandamentos, não pregar o evangelho, não ganhar almas, não fazer discípulos, não ensinar as pessoas no caminho que tem que andar. Eu estou com a minha vida rejeitando aquilo que Deus tem para mim. Então não é simplesmente eu aceitar, confessar Jesus Cristo como Senhor, entregar a minha vida a Ele, não. Com esse pacote, vamos assim falar, chamado salvação, vem uma série de mandamentos e responsabilidades, de amar ao próximo como Jesus amou, de pregar o evangelho, fazer discípulos, de ter uma vida santa porque Ele é santa. E se eu não cumprir com isso, eu corro um grande risco de perder esse tesouro maravilhoso, esse talento que Deus me deu. Se eu receber a salvação e enterrar esse bem, esse presente, esse dom, este talento, eu posso correr o risco de, quando o Senhor voltar, que eu for dar conta dele, de ser reprovado, ser lançado nas trevas exteriores. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Podemos com toda a certeza afirmar que o Deus... preste atenção. Nós podemos com toda a certeza afirmar que o que Deus predestinou foi de fato a vontade humana, no sentido de que dela ser completamente livre. Dela ser completamente livre. Nós temos também o pastor Antônio Gilberto, que ensina que a Bíblia menciona a eleição de duas formas: de forma coletiva, como foi a de Israel, e de forma individual, como foi a de Abraão e de cada crente. O texto que nós lemos de Romanos 8, 29. E tem um outro pastor chamado Severino Pedro que propõe uma outra forma. Ele classifica essa eleição de 4 maneiras. Olha que interessante. Ele fala que ela pode ser preventiva, ou seja, quando Deus usa de vários meios para impedir o mal na vida dos que são chamados e atende à sua salvação. Ou também permissiva, que diz respeito às coisas que Deus não proíbe nem restringe, mas fica na vontade do homem. Uma outra chama-se diretiva, que se baseia na vontade perfeita de Deus, dirigindo a vontade humana, e a determinativa, que é quando Deus decide e executa conforme a sua soberana vontade. Então nós temos aqui 4 formas, ok? Nós temos aqui quatro formas. Dessas 4 formas nós temos aqui aquela que nós chamamos de preventiva. Nós temos aqui aquela que nós chamamos de permissiva. Nós temos aqui a diretiva. E nós temos a determinativa. Aí, para ficar um pouco mais fácil a compreensão, nós temos algum texto. Para essa vontade preventiva, ele usa Gênesis, capítulo 20, versículo 6. Para a nossa vontade permissiva, Deuteronômio 8:2. Para a vontade diretiva, ele usa Gênesis 50:20. E para a determinativa, ele vem com Jó 42:2. Jó 42:2. Para ficar um pouco mais fácil esse entendimento dessas formas de eleição. Porém, nós temos aquilo que Armínio escreveu em inúmeras obras, né? Tem 3 grandes volumes que foram publicados pela CPAD, que contém toda a sua base doutrinária, e ele defende o sinergismo. Lembra o que é sinergismo? É a cooperação de Deus com o homem, do homem para com Deus. O Paulo ensina que o Espírito Santo ele nos ajuda. Qual é o conceito de ajudar? Por exemplo, se eu preciso carregar esse quadro daqui para um outro lugar,
porém esse quadro é pesado, eu não consigo carregar sozinho. Então eu preciso que uma outra pessoa pegue daquele lado, eu pego desse e nós carregamos o quadro. Quando Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda, quer dizer que o Espírito Santo é a outra pessoa que vai segurar o quadro. Então eu não vou fazer sozinho, porque se eu fizesse sozinho seria por obras. Se o Espírito Santo fizesse sozinho, não existiria livre-arbítrio. Mas quando eu carrego junto com ele, ele está me ajudando e eu estou cooperando com ele. Então, tudo na obra de Deus depende de cooperação. Deus quer que todos se salvem, eu tenho que cooperar crendo. Deus quer me usar na obra dele. Usar para curar, para expulsar demônios, para ganhar almas. Só que se eu ficar sentado só esperando vir, não vai funcionar. Então eu tenho que cooperar com Deus, e Jesus ainda dá uma ajudinha, ele fala: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, orai sem cessar, orai e vigiar. Então ele até nos ajuda, nos dá orientação do que fazer para cooperar com Deus. Então se você aceitou Jesus Cristo e fica só sentado num banco da igreja, sem agir, sem se mover, sem ação, você não está cooperando com Deus. É necessário ter uma cooperação. E quando nós cooperamos com Deus, olha que interessante, o Espírito Santo começa a nos ajudar e começa a nos ajudar nas nossas fraquezas. Então é necessário agir, cooperação. Isso é o sinergismo que Armínio traz em toda a sua obra, que nós chamamos de doutrina arminiana, que vai contra a doutrina calvinista, ok? E isso é muito importante. Essa doutrina calvinista é chamada de monergismo. A doutrina arminiana tem essa questão do sinergismo quando se fala referente à salvação. Esse monergista da doutrina calviniana foi tomada por Calvino e seus seguidores a partir de Agostinho de Hipona, ok? Porém, como Calvino deu uma expressão bem maior, teve uma abrangência grande, ele carregou o seu nome baseado nessa doutrina, ok? Existe algo de interessante porque os princípios bíblicos, ele começa no princípio, no início da Bíblia, e nós temos que entender isso. No jardim do Éden, Deus ortogou, né? Deixou à disposição a possibilidade de escolha. Ele criou, né, todas as coisas, plantou um jardim e colocou lá as árvores frutíferas. Inúmeras árvores frutíferas. Aí no meio do jardim ele coloca duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou: homem, não coma da árvore do conhecimento do mal, do fruto da árvore do conhecimento do mal, porque o dia que comer morrerás. Porém de todas as outras, incluindo a árvore da vida, tu pode comer à vontade. Então, ou seja, ele deu o direito de escolha lá no princípio. Então o livre-arbítrio é um direito de escolha estabelecido como um princípio bíblico que parte desde o princípio. Então nós temos que entender isso, que isso nasceu no coração de Deus e que é para manter. Lá em Gênesis 4, nós vemos quando Caim mata Abel, né? Aí Deus fala para ele, né? Ó, o pecado jaz à porta. Você tem escolha, Caim. Caim podia ter se arrependido, mas ele escolheu não se arrepender. Ele escolheu continuar vivendo numa vida de pecado. Deus deu o direito de escolha até mesmo depois de Caim ter matado Abel. Por isso que a salvação é para todos, não importa o tipo de pecado, a vida de pecado que a pessoa vivia antes. Mas quando ela conhece o Evangelho, quando ela conhece a salvação de Jesus Cristo, ela tem o direito de escolher abandonar essa vida, se arrepender e se entregar a Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso, né? A mesma coisa ele fez com Israel lá em Deuteronômio 30, 19. Vamos ver o que diz o texto? Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida
e a morte. Lembra? A árvore da vida e a árvore da morte, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. A bênção e a maldição. Se você escolher vida, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você escolher a vida, escolher Jesus, você tem bênção. Agora, se você escolher a morte, o pecado, você vai carregar uma maldição sobre a sua vida. Aí Deus fala assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua família. Olha, aí Paulo vem lá, a salvação é para tu e para a tua casa, para a tua família. Paulo só está dando uma ênfase nesse Deuteronômio 30:19. Já os princípios de Deus foram estabelecidos no princípio, no começo. E nós precisamos entender isso. Ou seja, ele deu a possibilidade de escolha entre salvação e perdição. Ok? Abrir mão do livre-arbítrio para viver agora, ó. Preste atenção numa coisa. Existe um grande segredo. Lá em Romanos 12 ele diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Ok? Para explicar o boa, agradável e perfeito, nós iríamos gastar algumas horas. Que existem muitos exemplos bíblicos para sustentar isso. Porém, eu acredito que a vontade perfeita de Deus é quando nós fazemos uma escolha. Olha, Deus deu o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Então nós escolhemos a Jesus Cristo. Escolhemos ser santos. Glória a Deus por isso. É o mínimo que nós temos que fazer. E o livre-arbítrio sempre está à nossa disposição todos os dias, todos os momentos. Nós escolhemos pecar ou não, desobedecer a Deus ou não, ser santos ou não, buscar mais ao Senhor ou não. Porém, quando nós escolhemos abrir mão desse livre-arbítrio, de que forma? Não querendo mais fazer a minha vontade, mas a partir de agora usar mesma frase de Jesus. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, Jesus abriu mão do livre-arbítrio, abriu mão do direito de escolha e disse, eu sou teu servo, Senhor. Estou aqui para fazer a tua vontade. E quando nós abrimos mão desse livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, nós nos colocamos nas mãos de Deus e passamos a ser guiados pelo Espírito. Agora, toda vez que eu boto a minha vontade em evidência, eu dou mais importância à minha vontade, eu saio da vontade de Deus. Então eu creio que nós alcançamos a perfeita vontade de Deus quando nós recusamos aquilo que Deus deixou à nossa disposição, chamado livre-arbítrio. Quando eu não quero mais tomar a decisão de fazer a minha vontade, mesmo que ela não seja pecaminosa, mas eu tomo a decisão de fazer somente a vontade de Deus. E isso é maravilhoso para nós compreendermos, ok? E nós temos que entender também que o ponto principal dessa teologia arminiana, sem dúvida nenhuma, é o conceito da graça resistível. Os calvinistas falam que a graça é irresistível, ou seja, aqueles que foram eleitos por Deus, predestinados para serem salvos, eles perdem o direito de escolha. Uma vez salvos, salvo para si, mesmo que eles pequem, é como se eles não tivessem o direito de escolha. Mas aí Armínio fala, não, a graça é irresistível. Eu posso aceitar a Jesus e depois cair no pecado e não voltar mais para a presença do Senhor. Me afundar, ver a minha fé esfriar, ver a iniquidade tomar conta da minha vida e eu perder literalmente a minha salvação. Então o Armínio fala que a graça é resistível. E a graça ela é necessária para a salvação. Mas ela não é a condição suficiente e nem garante que a salvação acontecerá. Porque você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você e começa todo um processo de transformação. Porém, nós só seremos salvos mediante dois acontecimentos. Ou a morte, e eu estiver em santidade, ou o arrebatamento da igreja e eu estando em santidade, porque sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá a Deus.
ok? Então nós temos que entender. E Armínio, ele fala assim, uma citação de um dos seus livros, ele fala assim: aqueles que são obedientes à vocação ou ao chamado de Deus livremente submeteram-se à graça. Eles, porém, foram instigados, impelidos, atraídos e assistidos pela graça. E no momento preciso em que eles realmente se submeteram, possuíam a capacidade de não se submeter. É onde nós vemos o livre-arbítrio, ok? Todas as pessoas não regeneradas têm liberdade de escolha, né? E uma capacidade de resistir ao Espírito Santo. Vamos lá para Atos 7. Atos 7, 51. Ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Nós podemos resistir ao Espírito Santo quando não damos ouvidos à voz de Deus, quando não obedecemos aos mandamentos do Senhor. Temos que tomar muito cuidado com isso. Armínio, ele morreu em 19 de outubro de 1609. E após a sua morte, alguns seguidores redigiram uma declaração de fé em 5 artigos que continham as principais ideias de Armínio, chamados remonstrantes. Eles criaram, né, uma sigla chamada, em inglês, FACTS, que traduzido significa livre pela graça para crer, expiação para todos, eleição condicional, depravação total e segurança em Cristo. Ok? E nós vamos ver isso porque isso vem até mesmo para combater a doutrina arminiana. Porque os seguidores calvinistas, os seguidores de Calvino também estabeleceram alguns pontos, 5 pontos fundamentais para sustentar a sua doutrina. Então, nós temos os seguidores de Calvino, eles estipularam uma sigla que chama TULIP. E os de Armínio, essa outra sigla, FACTS. Ok? E nós já vamos entender o que isso significa, que nós vamos fazer um quadro. E nesse quadro nós vamos fazer uma comparação sobre o que eles estão dizendo. Ok? Mas antes disso, eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos para nós entendermos um pouco mais sobre o livre-arbítrio. Tá? A eleição é uma escolha soberana de Deus. Então vamos lá para Efésios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 e 9. Os 5 nós já lemos, eu vou repetir. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha que interessante ele fala, né? E tudo isso, né, essa salvação, é que ele tem por base o seu amor por todos os seres humanos. Aí lá em 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 3 e 4, que diz assim: por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ok? Não pode ser obra alcançável por qualquer mérito. Vamos lá para Romanos 9:11, né? Não é por obras. Aí Paulo fala assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama.
ok? Então não é por obras, não é por mérito de ninguém. E essa salvação ela é feita exclusivamente em Cristo. Volta de novo lá para Efésios 1, no versículo 4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou em outra tradução, em caridade. E essa eleição é operada para que nos tornemos a imagem de Cristo. Nós lemos isso em Romanos 8, 29. Para quê? Para nós andarmos em santidade. Ok? E tudo isso foi um chamado de Deus para nós sermos de Cristo. Vamos lá em Romanos novamente. Romanos 1, versículo 6, que diz assim, ó: entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Olha que quanta coisa maravilhosa. Ele nos chamou para a santificação. Romanos 1,7, que diz: a todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele nos chama para ser santos quando nós somos de Cristo. Ok? E também nos chamou para a liberdade. Isso está lá em Gálatas 5. Vamos lá para Gálatas? Gálatas 5, versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha que coisa maravilhosa. Ok? Gálatas 5, 13. Aí também nós somos chamados para ter paz, que está lá em 1 Coríntios 7,15. Vamos lá? 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha que coisa maravilhosa. Porém Deus também nos chama para o sofrimento. Onde que está isso? Lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Como Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, então nós também fomos chamados para o sofrimento e para a glória, que é Romanos 8,30, no finalzinho ele fala: e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós temos que entender isso. Lá em Atos 17:30, vai lá. Atos 17:30. Olha o que Paulo fala no seu discurso lá no Areópago, em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então a salvação está disponível para todos, mediante o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, ok? Nós temos que entender muito bem isso. Ele fala lá, né, em João 3,16, né, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala assim: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Está lá em João 6,37, em Romanos 10,13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dessa forma, como que Deus afirmaria todas essas coisas se os salvos já tivessem sido escolhidos antes? É complicado, né? Essa doutrina calvinista. Ele fala assim em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1,21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ok? E agora,
eu gostaria de botar esse quadro, vou botar 5 pontos principais. Mas além do tulipe, lembra que o tulipe aqui são os calvinistas e os facts são arminianos. Nós temos um aqui também que se chama Pelágio. Pelágio. E nós vamos entender quem é esse camarada chamado Pelágio. Ok? Nós vamos entender quem é esse amigo aqui, Pelágio. Vamos ver o que é Pelágio? Quem é o Pelágio? Foi um monge do século 4 e 5 que ensinava que os seres humanos nasciam inocentes, sem a mancha do pecado original e nem com o pecado herdado. Ou seja, ele acabava com a doutrina da queda, né? Mas tudo bem. Ele acreditava que o pecado de Adão não tinha afetado as gerações futuras da humanidade, sendo conhecida como pelagianismo. Ou seja, ele foi lá no livro de Romanos, principalmente no capítulo 5, em outros, né, ele rasgou o livro de Romanos da Bíblia, e alguns outros também. Ok? Sua doutrina afirmava ainda que o pecado de Adão agrediu somente a ele, e não toda a raça humana. As crianças recém-nascidas estão no mesmo estado que Adão antes da queda. Toda a raça humana não morre por causa do pecado de Adão e não irá ressuscitar por causa da ressurreição de Cristo. Olha que absurdo. A lei oferece, tanto quanto o Evangelho, entrada no reino dos céus antes mesmo da vinda de Cristo. Havia homens completamente sem pecado. E a Bíblia fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então, esse Pelágio aqui, esse monge, tinha uma outra Bíblia diferente da nossa. Ok? Quando nós falamos de Pelágio, pelagianismo, nós também temos o semi-pelagianismo, ou seja, só acredita em um pouquinho, outras coisas são diferentes. Além do calvinista, nós temos outras aberturas como o neopuritano, neo-ortodoxo, neocalvinista, o hipercalvinista, o fatalista. Tem um monte de doutrina, ok? Mas nós vamos focar nesses 3 de início. Então, o que eu vou falar aqui? Pecado original. Pecado original. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar de depravação. O que eu vou falar? Vou falar de eleição. E vou falar de conversão. E vou falar de livre-arbítrio. Ok? Que são os 5 pontos básicos que os calvinistas, arminianos discutem. Existe uma grande discussão sobre isso ao longo dos séculos e nós precisamos entender porque alguns destes pontos impactam na nossa salvação e nos princípios da fé que fundamentam a nossa vida em Jesus Cristo, ok? Então, referente ao pecado original, o que esse Pelágio fala? Que todos são inocentes. Olha que absurdo. Todos são inocentes. Já o arminianismo fala que nós herdamos a natureza caída de Adão, ok? Nós herdamos, a natureza caída por causa do pecado de Adão. Opa, escrevi errado, isso aqui é Armínio. Mas vamos ver o que fala. O calvinismo fala a mesma coisa, ok? Então eu vou fazer assim, tchum. Igual. Escrevi ok. Então tanto o calvinismo como o arminianismo fala que nós herdamos a natureza caída de Adão. Então nesses 2 pontos aqui, calvinistas e arminianos concordam, ok? Então eu vou botar aqui, ok. Ok, concordamos. Olha que coisa interessante, né? Agora, referente à depravação.
Pelágio fala que ela é parcial. Parcial. Já o calvinismo e o arminiano fala que a depravação é total, né? Total. Ou seja, nós concordamos também. Olha que coisa interessante. Ó, dois pontos aqui. Aí, referente à eleição, diz Pelágio que ela é condicional. Condicional. Já os calvinistas diz que ela é incondicional. E os arminianos dizem que ela é condicional. Opa, aqui houve divergência, tá? Então, ó, diferença. Então, estamos 2 contra 1 aí na relação de doutrina, ok? Então, nós temos que entender isso. Só um detalhe. Em Pelágio, ele fala que é condicional, porém diz que depende totalmente da vontade humana. Mas nós já sabemos aqui que no arminianismo ela é condicional, porém é aquela colaboração, né? Deus nos oferece a graça, se nós aceitarmos, somos salvos. Aqui não, depende totalmente da vontade humana, ou seja, por obras. Então Pelágio, por enquanto, está totalmente fora de todos os aspectos que nós vimos até agora, tá? Então vamos lá para o quesito conversão. Pelágio fala que cabe exclusivamente ao homem seguir o exemplo de Cristo. O Espírito Santo não faz nada. Cabe ao homem, vou escrever aqui, ó. Cabe ao homem. Ok? Porque nós cremos que o Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. Aí assim, ó, é aqui que a gente entra num ponto. O calvinismo fala que a conversão, né, a salvação pela graça, a graça é irresistível. Nós já falamos que ela é resistível. Que depende de eu crer, né? Aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. Então aqui diverge a doutrina. Opa, já está 2 contra 2 aqui. Vamos para o quesito de livre-arbítrio que pode dar ou não desempate. Então, ó, referente ao arbítrio humano, ele fala o seguinte: não há depravação da vontade, Pelágio, de modo que o homem é quem decide. O livre-arbítrio, tudo depende do homem. Ok? Já o calvinismo diz que a depravação total, né, como nós já vimos anteriormente, o homem não pode decidir. Aqui, ó. O homem não pode decidir. Já no arminianismo, né, nós levamos o livre-arbítrio totalmente. Então nós temos aqui o direito de escolha, né, onde o homem decide. Então nesse aspecto, Pelágio chega próximo de nós. Porque ele fala assim, não há depravação da vontade, de modo que o homem é quem decide tudo. Ou seja, a natureza pecaminosa não influencia nas decisões do homem. Porém, no arminianismo, nós sabemos que há uma depravação total e que ela influencia nas decisões. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para tomar as decisões corretas na presença do Senhor. Então aqui, ó, não bate. Então nós temos, dos 5 pontos, nós temos 3 divergências e 2 que não divergem, ok? Então o Armínio diz que nós herdamos a natureza caída de Adão, a depravação é total, né? A salvação, né? A salvação na eleição é condicional, sendo assim a graça de Deus que nos traz a salvação é resistível e o homem tem o poder de escolha, o livre-arbítrio. Calvino concorda que herdamos a natureza caída, que a depravação é total. Porém, a eleição é incondicional, é Deus que escolhe, o homem não pode fazer nada para isso.
A graça é irresistível, ele não pode resistir à salvação. E ele não tem o livre-arbítrio. É Deus que decide todas as coisas. Então, esse é um pequeno resumo da nossa aula para nós entendermos, né, sobre a salvação e o livre-arbítrio. Então, que Deus o abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.